A epilepsia está na rotina de mais de 50 milhões de brasileiros. Dentre todas as doenças neurológicas, ela é considerada a mais comum, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo com tantos registros, muitas pessoas não sabem como a epilepsia acontece. A epilepsia ela é uma doença neurológica, né? Ela se caracteriza por uma desordem do que a gente chama de bioeletricidade cerebral. E em alguns momentos específicos, o cérebro ele vai ter um funcionamento elétrico superior ao que ele deveria ter. Isso de forma generalizada em todo o cérebro de vez ou numa área específica, num lobo específico do cérebro. A epilepsia é marcada pela crise mais aguda. No entanto, o neurologista destaca que existem outras formas de manifestação da doença. É preciso ficar atento também às crises menos agressivas. Existem vários tipos de convulsão, né? Existem síndromes epiléticas específicas, mas do ponto de vista geral é muito interessante a gente entender que não apenas aquela crise que antigamente se chamava de crise de grande mal, que é a crise generalizada, onde o indivíduo cai, ele se morde, ele saliva, ele perde a consciência. Então esse é o tipo de crise que mais assusta, né? Que é a crise generalizada. Nós podemos ter crises onde se tem apenas uma alteração do conteúdo da consciência, onde eu não tenho uma manifestação motora, entendeu? Então é muito interessante que assim, nem tudo é o que parece, né? Então assim, não existe só aquele tipo mais robusto da epilepsia, existem várias formas. A principal causa da epilepsia está diretamente ligada aos países subdesenvolvidos e problemas como a falta de saneamento básico e traumas cranianos causados por acidentes. Existem diversas causas, né? Então existem as epilepsias de causas genéticas, que são desde o nascimento, mas existem as causas adquiridas, que são até as causas mais comuns nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como as causas secundárias às infecções do sistema nervoso central, aos traumas e às desordens materno-fetais, né? Então assim, as condições precárias de nascimento do bebê, isso pode levar a um insulto cerebral e isso no futuro gerar uma convulsão. O tratamento ainda é distante para muitos pacientes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 75% dos epiléticos que vivem em países de baixa renda não recebem o tratamento adequado, mesmo que os medicamentos respondam bem a 70% dos casos. Existem medicamentos que têm uma ação melhor nas crises focais e outros nas crises generalizadas. Porém, mesmo fazendo tudo o que tem que ser feito, em torno de um terço, né, 30% dos pacientes, eles vão apresentar as crises refratárias, né? Então, assim, que mesmo com 2 bons tratamentos, né, de medicamentos bem indicados, o paciente vai continuar a ter crise. Então, nesses casos, aí a gente tem que partir para outra sequência de tratamento. A intervenção cirúrgica, a estimulação do nervo vago, algumas dietas específicas, como a dieta cetogênica. Quando a gente fala de prevenção, é justamente a modificação de políticas governamentais e que possam contribuir para a melhora do saneamento básico, diminuindo as neuroinfecções, a conscientização da população, porque o trauma craniano é uma grande causa de epilepsia futura, né, por conta das cicatrizes cerebrais que se formam, e a atenção à saúde materno-infantil. Nas crises mais severas, é comum que as pessoas queiram ajudar o paciente. No entanto, algumas práticas antigas, como conter a pessoa ou tentar segurar a língua durante a crise, devem ser abolidas. Na grande maioria das vezes, essas crises, mesmo as mais robustas, elas são autolimitadas. Mesmo que a gente não faça nada, em torno de menos de 5 minutos, essa crise vai passar, vai melhorar, principalmente se o paciente estiver em tratamento regular. Então, o ideal é colocar esse paciente de lado, com a cabeça dele de lado, para evitar a aspiração. Então, nunca colocar a mão, o dedo dentro da boca para puxar a língua. Então, assim, esses são mitos que devem ser evitados até para que a própria pessoa que está socorrendo não se machuque. Porém, quando nós temos aquelas crises que demoram mais que 5 minutos, ou que você tem crises reentrantes e que não melhoram por si só, aí é uma questão hospitalar. Esse paciente tem que ser levado obrigatoriamente para um hospital. Reafirmando o que o neurologista disse, a equipe do Corpo de Bombeiros de Sergipe fez uma simulação de como proceder no caso de crise epilética. Primeira atitude a ser realizada, a Cabo Dinar e o Sargento Evangelista, eles estão separando todo o material que esteja próximo a essa vítima para que evite machucá-la ainda mais, para que ela não se bata nesses materiais e evite machucá-la. É importante frisar que não devemos nunca tentar segurar essa vítima, já que ele está com movimentos involuntários. Fogue as roupas, tente proteger a cabeça para que essa cabeça não bata no chão. E quando lateralizamos essa vítima, a intenção é porque ela vai ter uma salivação excessiva e essa salivação pode provocar um engasgo nesse paciente. Então lateralizamos,
É bom lembrar que essa crise ela vai ser temporária, ou seja, em segundos, 1 minuto e meio, essa crise vai passar. Não esqueça nunca que a primeira atitude é pedir alguém para acionar o Corpo de Bombeiros através do 93 ou o SAMU através do 92. Essa crise cessando, o paciente ele vai retomando aos poucos a sua consciência. Não force o paciente levantar, deixe ele se sentir capaz de fazer. As autoridades também precisam fazer seu papel. A informação é a principal aliada dos pacientes com epilepsia. Em Sergipe, por exemplo, seguindo as atividades do dia 26 de março ou Dia Roxo, a deputada Gorete Reis, do PSD, criou o projeto de lei de número 8.405. A partir deste projeto, dia 26 de março está incluído no calendário de Sergipe, como Dia Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia. Olha, o dia 26 de março é um dia que é comemorado internacionalmente, né, como uma política pública de todos os países se mobilizarem para tentar diminuir o preconceito, diminuir, né, até, vamos dizer assim, motivar, na verdade, com que o poder público também se preocupe com a política pública de atendimento a esses pacientes, que se crie protocolo em todos os estados, que os próprios municípios também desenvolvam uma política pública de atendimento a esses pacientes, que muitas das vezes eles são excluídos até no acesso ao tratamento e ao medicamento. Então a gente precisa realmente aqui no estado, a gente tem mais de 50 mil casos diagnosticados por ano, então não é uma coisa assim insignificante, realmente tem um impacto de indicativo, né, para uma preocupação com a política pública. Para a deputada, ainda há muito a ser feito no enfrentamento da doença, mas a criação desta lei é o primeiro passo. O próximo deveria ser o acesso a medicações. Nós temos, dentro do estado, nós temos, acho que é Roraima e o Distrito Federal, que já tem uma política pública, inclusive com a indicação dos protocolos de uso de medicamentos, inclusive com o próprio uso do canabidiol. Então a gente sabe que é uma medicação importante, né, tem todo um cuidado na questão com questão de uma droga que é derivada da maconha, mas a gente sabe do uso não para uso com outros efeitos, né, de delírios, mas sim pela questão de reduzir crises convulsivas. Já está comprovado cientificamente o uso dessa medicação, é uma medicação inclusive cara e com muita dificuldade de fazer, porque é nos Estados Unidos que importam essa medicação e aqui no Brasil tem muito protocolo para ter o acesso, então precisava realmente assim de maior rigorosidade em relação a essa política, do maior acompanhamento, mas que não deixe essas pessoas sofrerem, porque tem pacientes que têm mais de 50 crises por dia, né? Então é angustiante para a família, preocupa e os dados comprovam que o uso dessa medicação muitas das vezes tem reduzido significativamente o número de crises.